Olá, Mulheres no Espelho, mais uma vez estamos aqui, mais um vídeo para nós meditarmos a respeito de alguma coisa sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, baseado na Palavra de Deus. Antes eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para você ser notificado cada vez que nós postarmos um vídeo. E se você gosta dos nossos vídeos, também eu peço que você compartilhe, se você puder dar aquela curtidinha aí para nos ajudar, né, para fortalecer um pouco o nosso canal. E também eu peço que você compartilhe com outras pessoas para que nós possamos estar proclamando assim a palavra de Deus e encorajando os nossos amigos, os nossos conhecidos através das Santas Escrituras, amém? Muito bem. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito da responsabilidade e do zelo com as funções que nos são confiadas. Nós temos na palavra de Deus um personagem muito interessante, né? Muito interessante nós observarmos que ele é citado apenas 2 vezes e muito rapidamente pelo apóstolo Paulo, né? Em 2 livros diferentes. Então nós temos primeiramente aqui no livro de Colossenses, no capítulo 4, no verso 17, diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. E depois nós vamos ver novamente o apóstolo Paulo citando na breve carta que ele escreve a Filemon, ele cita também e menciona Arquipo como um dos obreiros, um dos trabalhadores na igreja que estava lá onde Filemon e a sua esposa também eram anfitriãos e trabalhavam em prol da palavra de Deus. Então, muito bem. Mas o que eu quero observar com vocês aqui foi esse recadinho que o apóstolo Paulo mandou para Arquipo. Ele disse assim: e diga a Arquipo. Então ele escreve uma carta para a igreja, mas ele faz questão de mencionar e dar esse recadinho, enviar esse recadinho para Arquipo. Ele diz: e diga a Arquipo para que tome cuidado, para que zele, para que olhe, para que exerça e cumpra bem o ministério que lhe foi entregado, o ministério que lhe foi dado por Deus, que lhe foi confiado por Deus. Agora veja bem, meus queridos, a palavra ministério, se nós formos analisar uma palavra que tem origem no latim, e ela traz para a gente a ideia de trabalho, de serviço, de cargo, de função. Muito bem. Nesse caso aqui, nós podemos observar que todos nós temos alguma função, não apenas uma função, mas nós temos várias funções que nos são confiadas ao longo da nossa vida. E o que nós aprendemos aqui com a mensagem do apóstolo Paulo para Filemon, a Bíblia não fala muito dele, né? Como nós já mencionamos. Então, nós não sabemos exatamente em que situação que Arquipo se encontrava naquele momento. Mas dá para a gente imaginar que, pelo fato do apóstolo Paulo ter se preocupado em alertar, né, mandar esse recado, alertando, exortando Arquipo para que cuidasse bem, para que olhasse bem para o ministério, para a função, para o cargo, para a tarefa que havia sido confiada a ele, né, que era para ele olhar, para que pudesse cumprir bem. Então nós podemos imaginar aqui, também pelo fato de historicamente nós sabermos que a igreja nascente, a igreja no começo da história, sofria muitas dificuldades, muitas perseguições. Então é possível que naquele momento, por um período de tempo, Arquipo estivesse se sentindo talvez desencorajado, desanimado, cansado, e o apóstolo Paulo vem aqui encorajá-lo, lembrá-lo de que ele recebeu aquela função do Senhor e que ele não poderia deixar de cumprir. E no nosso caso, na nossa vida, né? Quantas coisas nós temos como função, como tarefa, que cabe apenas a nós, que foi dado, que foi entregue apenas para nós realizarmos. E não é diferente, né, do que pode ter acontecido com Arquipo, não é diferente conosco. Muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades, muitas lutas para realizarmos a tarefa, a atividade, a função, o ministério, né, que nos foi confiado. Nós temos diversas funções, né? Mulheres têm as suas funções como mãe, como esposa, dona de casa, né, a sua carreira, a sua profissão, trabalho, suas funções na igreja, na comunidade em que participa, né?
Homens têm as suas funções como marido, como pai, como chefe de lar, como filho, né, como profissional. Nós temos diversas funções que nos foi outorgada, que nos foi confiada, mas que muitas vezes no decorrer da estrada, no decorrer do caminho, às vezes a gente se sente desencorajado, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente desanimado. E hoje essa palavra, essa mensagem, esse recado animador que foi enviado pelo apóstolo Paulo para Arquipo também pode ser um encorajamento, um incentivo para nós, pode ser também um alerta para nós de que essas funções que nos foram confiadas, essas funções que nos foram entregues, ainda que nós tenhamos que enfrentar dificuldades, ainda que nós tenhamos que enfrentar lutas, perseguições, qualquer dificuldade que seja, que possa surgir para tentar nos impedir, nós não podemos nos desanimar. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz aqui, né, ele diz, dizei a Arquipo, atenta para o ministério. Então nós precisamos atentar para a função que nos foi confiada. Existem funções que foram nos dadas e só nós podemos exercer. Então, de repente, né, mulheres como mães, mulheres como esposas, estão se sentindo cansadas, estão se sentindo desanimadas, mas essa função te foi dada. A maternidade foi dada a você, esse filho foi dado a você, esse casamento foi dado a você, os homens a mesma coisa. Então, cada um de vocês que está ouvindo e assistindo esse vídeo neste momento, eu quero te encorajar e quero deixar para você aqui, repetir essa mensagem do apóstolo Paulo. Atenta para a função que te foi confiada, atenta para aquilo que foi entregue nas suas mãos para fazer e faça. Cumpra com excelência, por mais que venham as dificuldades, por mais que você esteja enfrentando lutas, busque a Deus, confia no Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, se Deus tem permitido que essa função, que essa tarefa, que esse ministério chegue até as suas mãos, certamente Ele vai te dar força, vai te dar capacidade e vai te fazer vitorioso em cumprir este seu papel, ok? Amém? Deus te abençoe, seja forte, seja corajoso e não desanime, atenta para cumprir a tarefa, a função que te foi confiada. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e ajude a encorajar outras pessoas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.